Desculpa, pessoal. Caiu aí rapidinho, né? Opa, caiu. Acontece, né? Eu vou voltar aqui, tá? O pessoal tá voltando aí. O pessoal teve uma caída aí rapidinho, né? Coisas que acontecem aí, que independe, né? Tecnologia, né? Eu estava falando aí do parágrafo, né? E tem essa explicação, mas foi. Tá aqui, deixa só no 4G. Tá no 4G. Foi uma ligação, né? E aí tive que cancelar e não sei por que também caiu Deixa eu só bloquear aqui. Tá, voltou aqui. Coisas da tecnologia, né? Bom, então, estava falando aí sobre parágrafo, né? E essa constituição que a gente chama, nossa, mas o que é um parágrafo? Como se faz um parágrafo, né? De que maneira eu escrevo um parágrafo? E aí tô compartilhando coisas aqui. Já falei dessa junção, né? Show. E aí, eu estou falando de estrutura, quando a gente pensa em parágrafo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em respeitar a estrutura de determinado texto. Né? Então, eu estou falando da estrutura dissertativa. Então, uma estrutura argumentativa que a gente encontra nos vestibulares, né? Que faz a divisão de introdução, argumentação, e aí se tiver mais de uma argumentação, como é comum, duas argumentações, né? Argumentação 1, argumentação 2, conclusão, então você tem que constituir aí, digamos, se tiver, né, argumentação 1, argumentação 2, você tem que construir 4 parágrafos. Por quê? Porque você tem que respeitar a estrutura. Né? E a estrutura dissertativa, de um modo ou de outro, ela trabalha com essa questão. Ela trabalha que você tenha lá um parágrafo de introdução, a gente pensar num texto de 20 a 30 linhas. Né? Agora, se de repente você fala, não, professor, mas eu estou fazendo um TCC e ele tem 10 folhas. Né? Então, claro que você vai ter que aumentar aí a sua introdução, e aí vai ter mais de um parágrafo, né? Porque imaginemos, né, que você vai falar mais de um assunto, né, sobre mais de um assunto, que normalmente o que acontece no vestibular? Você fala de um determinado assunto. Né? Você fala de um determinado assunto. Então você vai, né, respeitando, né, essa estrutura. Né? Respeitando essa estrutura. Agora, quando você tem mais de um assunto num texto maior, aí você tem mais de uma introdução. Né? Você pode ir constituindo mais introduções. Então, tem que observar, primeiro, né, se a gente está pensando num texto curto de vestibular, se a introdução tem um parágrafo, então você tem que construir um parágrafo de introdução. Vai estar claro lá. E é comum, né, quando a gente pega a maioria dos textos de vestibular ou concurso, que tem que ter no máximo 30 linhas, você tem 4 parágrafos, o que acontece ali? No primeiro parágrafo você tem uma introdução, no segundo parágrafo você tem uma argumentação, no terceiro parágrafo você tem outra argumentação e no outro parágrafo você tem a conclusão. Então o que está acontecendo aí é que a pessoa está respeitando a estrutura. E se de repente a sua introdução tiver 10 linhas, ela vai ser a introdução de 10 linhas. Se ela de repente, sua introdução tiver uma linha,
ela vai ser a introdução de uma linha. Agora, é claro, né, que você também tem que respeitar a estrutura da introdução. Então, normalmente, como é que se dá uma introdução? Tá? Como é que acontece uma introdução? Vamos dar uma olhada aqui. Né? Então, quando a gente pensa numa introdução, a gente pensa em tópico frasal e justificativas. Né? Para uma introdução de um texto dissertativo, você tem que ter o tópico frasal e justificativo. Se você respeitar isso em 2 linhas, você tem o seu parágrafo. Né? Você fez lá o seu tópico frasal e colocou uma justificativa, né, para esse tópico frasal, então você tem o seu parágrafo. O seu parágrafo está constituído. Todavia, entretanto, se esse parágrafo tem 10 linhas, né, 10 linhas, aí o parágrafo, né, vai ter 10 linhas. Né? Se esse parágrafo de introdução tem 10 linhas, ele vai ter 10 linhas. Ele tem que respeitar esse tópico frasal e justificativa. Ele tem que estar dentro disso aí. Então percebam aí esse cuidado. Né? E não depende do momento que você achar, nossa, está grande, né? Agora eu vou construir um parágrafo que eu vou parar aqui porque está grande. Não tem esse de grande ou pequeno, maior ou menor. Né? Tem a estrutura do texto. E aí, se você fez a sua introdução, elaborou a sua introdução, né? E na sua introdução lá apareceu o tópico frasal justificativo em 2 linhas, vai ser um parágrafo. Se de repente, na sua introdução, apareceu em 10 linhas, vai ser um parágrafo. Tá? Eu estou colocando isso porque normalmente são as coisas mais frequentes que acontecem. Né? Quando a pessoa está escrevendo, vem e fala, professor, nossa, mas eu estou achando que o parágrafo está muito grande. Não, calma aí, o parágrafo não está grande, ou está pequeno. Agora, de repente, aqui eu vejo que o seu parágrafo, ele avança, ele sai da introdução e vai para a argumentação. Né? Então, ele tá com problema, porque o parágrafo aqui deveria ser só a introdução. Quando ele sai da introdução e vai para a argumentação, ele pode ter só 2 linhas, mas ele já tem que ser separado. Né? Então, esse é o maior problema. A questão do tamanho não tem nada a ver com a constituição do parágrafo. Ele respeita muito a ordem da estrutura, tá? Que é um dos elementos importantes. Né? Outra questão também, que a gente tem que tomar muito cuidado, é a questão do assunto que a gente está tratando. Então, muitas vezes, mas eu tenho textos, né? Eu lembro, né, de trabalhos de TCC, e a pessoa lá já estava no meio do texto, já tinha escrito 4, 5, 6 folhas, né? Aí falava assim, nossa, professor, eu estou aqui e de repente, né, eu não sei, eu tenho que mudar o parágrafo? Aí eu olhava e falava assim, bom, qual o assunto que você está trabalhando aqui nesse momento? O ponto que eu estou trabalhando aqui é o problema na escola pública municipal. Tudo bem, então esse problema aqui, e eu estou usando um teórico. Você colocou o teórico aí? Então, enquanto você estiver abordando esse teórico, né, e ele está falando sobre a escola pública municipal, é o seu parágrafo. Né, a ideia do seu parágrafo. Então, você está trabalhando isso corretamente. Né? Quando houver alguma mudança, né, aí você tem que mudar o parágrafo. Né? Então, tem que tomar esse cuidado aí. Tá? Okay. Vamos mudar aqui. Tá. Agora eu vou para alguns exemplos. Né? Eu estou colocando um pouco de teoria, porque é importante também, né? Mas eu trouxe aqui um exemplo de argumento, né? Um pouco para exemplificar aquilo que eu estou falando. Então, de repente, no momento que eu estou escrevendo, né? E está lá, a televisão traz diversos problemas aos jovens, né? Coloquei lá, a televisão traz diversos problemas aos jovens. Eu tenho aí, digamos, uma linha. Né? Se, no meu exemplo de argumento, eu quero falar só sobre isso, né? Eu quero simplesmente expor essa questão dos problemas aos jovens, né? E depois eu quero falar dos adultos, né? Eu também posso transformar isso num parágrafo.
né? Agora, sempre lembrando, né, que o argumento ele também tem suas características, e aí vai do argumento. Né? Imaginemos que quando você constrói um argumento de autoridade, ele tem a questão da autoridade e também tem o exemplo, né, que você tem que trabalhar. Mas ele depende muito da ideia que você quer elaborar ali. É igual eu coloquei lá na introdução. Se você quer constituir uma introdução e você respeita, né, o que a introdução pede, ele está constituído. Né, e aí independe do número de linhas. Tá? Aí eu aumentei aqui, né? Então digamos que eu fosse aumentar esse argumento. É claro que eu estou trazendo um exemplo bem resumido, porque o espaço aí não comporta, né, coisas maiores. A televisão traz diversos problemas aos jovens, já que eles reproduzem o modelo dos filmes, muitas vezes pouco positivo. Né? Então, digamos que eu quisesse, né, exemplificar aí o meu argumento com isso aqui, aumentasse, também vale. Né? A partir do momento que eu estou falando aí dos jovens e quero citar, né, algumas características porque a televisão traz diversos problemas, é o meu parágrafo. Né? O parágrafo está muito constituído no assunto e na estrutura. Né? Ele está de acordo com o assunto e com a estrutura. Ok? Então, um exemplozinho aí. Eu vou abrir aqui, né, os comentários. Tá? Para a gente ir pensando um pouco. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é um assunto um pouco mais... acho que as contribuições valem muito, né? Mais espinhoso, né? E que, de um modo ou de outro, as pessoas vêm perguntando muito, né? Como é que eu começo um parágrafo? O interessante sempre começar o parágrafo é respeitando a estrutura. Hoje na oficina lá, estávamos trabalhando com um texto dissertativo, exatamente esse. E aí tínhamos 4 parágrafos, porque cada um deles respeitavam o que estava pedido na estrutura. Então tinha uma introdução, parágrafo de uma introdução. Tinha argumentação 1, um parágrafo. Argumentação 2, outro parágrafo. Conclusão, outro parágrafo. Tinha 2 argumentações, porque lá na introdução eu trabalhei com 2 justificativas, né? E aí eu tinha que, de um modo ou de outro, mostrar isso. Tá? Então, alguns elementos aí importantes para a gente verificar o que é o parágrafo, né? Essa parada que a gente faz da parada da escrita, né, entre uma linha e outra. Tem algumas questões que sempre entram, né, que as pessoas me perguntam, que eu gosto de falar, que fala assim: nossa, professor, a gente termina um parágrafo, colocou o ponto. Qual a diferença, né, que a gente tem entre o ponto final do parágrafo, né, e o ponto lá do período, né, que vai no meio do texto, né? Aí tem a questão de oração. A constituição dos períodos, né, ele se constrói a partir das orações. Então, quando você vai construindo as orações, né, aí você vai, de um modo ou de outro, na composição das orações, você vai construindo os períodos. Tá? E aí, claro, um parágrafo pode ter um período com ponto, 2 períodos, 3 períodos, né, 4 períodos. Isso depende muito aí, se você estiver respeitando a estrutura. E eu falei, por enquanto, só da estrutura, né, de argumentação. Né? Agora eu vou falar um pouco também da estrutura narrativa. Tá? E vou relembrar para vocês o que é a estrutura narrativa. Quando a gente fala de tipologia narrativa, né, a gente está falando dos gêneros, né, fábula, conto, crônica, deixa eu lembrar de outras aqui, né? Romance, né? Que é uma estrutura maior. Então, quando a gente fala de estruturas narrativas, a gente está falando disso. E as pessoas... Como é a estrutura narrativa? Essa estrutura que é muito interessante, né? Porque na escola a gente tem muito, no ensino fundamental 1, 2, né? Muitos textos narrativos. A gente entra muito, né, na tipologia narrativa e trabalha muitos gêneros textuais, né? Depois, no ensino médio, se pega mais com a tipologia dissertativa, né? Com textos dissertativos, artigo de opinião, né? E por aí vai.
Tá? Então vamos entrar um pouco aí nessa seara, né, da estrutura narrativa, tá? E aí, claro, né, os parágrafos estão muito dentro da própria estrutura, né, do que a estrutura representa. Então eu falei um pouco e vou repetir. Então, digamos, quando a gente elabora uma narrativa, seja ela um conto, uma fábula, uma crônica, um romance, a gente perpassa por essa estrutura, que tem que ter apresentação, conflito e desfecho. Né? Então a gente tem que perpassar por isso aí. Dentro disso aí, né, a gente tem o parágrafo, tem essa perspectiva. Então, digamos, se você está trabalhando um texto, vamos imaginar um conto, né? Uma fábula, né, que é uma narrativa oral, né, mais ligada à oralidade, né, e que de um modo ou de outro é mais simples, entre aspas, né, claro, sempre com entre aspas. Então você tem lá a apresentação, você tem o conflito, você tem o desfecho. Muito bem demarcado. Vamos imaginar que você tenha 3 parágrafos, né? Então você gasta um parágrafo fazendo a apresentação, né? Você gasta outro parágrafo fazendo o conflito e outro parágrafo para o desfecho, né? Eu tenho até uma fábula que eu sempre lembro, né? E aí eu vou narrar aqui para vocês só para a gente ver como acontece isso, né? Essa fábula tem diversos nomes, né? Mas eu vou colocar como Conselho dos Ratos, tá? Um dos nomes dela é o Conselho dos Ratos. Eu vou falar aqui para vocês e aí a gente vai lembrando um pouco disso. Certa vez, os ratos fizeram um conselho para decidir como poderiam lidar com o gato da casa. Então, percebo aí que eu tenho, esse momento eu tenho uma apresentação. Né? Eu tenho a apresentação. Vou para o segundo parágrafo, durante o conselho, a maioria dos ratos, né, pensou que poderia, já que o gato vinha evitando que eles roubassem queijos, né, e vinha matando um a um dos ratos que se aproximavam, né, do lugar onde estavam os queijos, eles imaginaram que eles poderiam colocar um sino no rabo do gato. Né? Pois, ao colocar um sino no rabo do gato, né, ouviria, né, quando o gato se aproximasse de algum rato. Então ouviria o barulho e aí eles teriam tempo de fugir, né, antes que o gato os pegasse. Né? E aí eu falei sobre o conflito. Né? Eles têm um problema, né? Os ratos têm aí um problema. Quando eu começo durante e tal, eles têm um problema e eu estou falando aí do conflito. Né? Agora eu vou colocar o último parágrafo, que é o desfecho. Todos os ratos estavam muito alegres, felizes, né? Pois conseguiram arrumar um jeito, né, de impedir que o gato os pegasse. Todavia, o rato ancião levantou a mão e disse: quem vai colocar o sino no rabo do gato? A moral da história, né? Fácil falar, né? Difícil fazer. Mas percebam, né? Aí como a gente tem. Então, quer dizer, essa é uma fábula, isso é uma fábula, né? Eu tive a apresentação, dizer que os ratos constituíram um conselho, se reuniram, né? Eu tenho a questão do conflito, né? Boa noite, Priscila. Eu tenho a questão do conflito, e aí eu tenho outro parágrafo, né? Enquanto durar o conflito, né? Enquanto eu estou ali, né? Eu tenho um parágrafo constituído. E depois eu tenho um desfecho que aí, na minha história durou, né? Eu fiz pela oralidade, né? Durou aí 2 linhas, vamos imaginar. Eu tenho outro parágrafo, né? Então eu coloquei bem para vocês aí, né? A questão que a estrutura a gente respeita ela e a gente elabora de acordo com o que a gente está pensando, né? Na questão do parágrafo.
pensando muito a estrutura, né, na questão do parágrafo. Tá? Ok? Vou compartilhar aqui com vocês. E até eu coloquei, né, um exemplozinho aqui, né? Tá? Só para a gente visualizar, né? Que o tamanho, né, depende do que você quer colocar ali, né? Então eu fiz uma apresentação aqui na narrativa, né? Era uma vez uma princesa que morava no reino de Burgos, né? E aí eu poderia ter terminado essa apresentação com essas duas linhas, né? Se a gente for escrever e tal, tá aqui, deu 3, mas realmente 2 linhas já era uma vez uma princesa que morava no reino de Burgos, pronto, né? E depois eu poderia já ir encaminhando-se aí para o conflito, no segundo parágrafo. Mas essa introdução pode ter mais linhas também, né? Era uma vez uma princesa que morava no reino de Burgos com toda a sua família, seus animais e um possível enamorado. Né? E aí eu poderia aumentar também, né, essa narrativa aí com essas características aí e poderia aumentar o parágrafo. Tá? A ideia sempre é essa perspectiva. Tá? Ok? Tá? Então a live de hoje, né, pessoal, foi exatamente, né, trazer um pouco aí, né, dessa perspectiva, tá? Dessa perspectiva aí do que é um parágrafo, né? Eu espero que eu tenha ajudado aí a vocês. A ideia é trazer sempre algum assunto relacionado, né? E aí sempre me perguntavam como pode ser elaborado, como pode se elaborar um parágrafo, né? E aí eu pensei nessa perspectiva de trazer essa questão de algumas informações. Tá? Okay? Muito obrigado, tá, pessoal? Um bom final de semana para vocês. Okay?